O relógio era a chuva, que caía impecavelmente, sem que falhasse um único dia, às 5 da tarde, todo santo e abençoado dia. O expediente se encerrava às exatas águas. Então, quanto falta para a gente fechar o escritório? 15. Faltam 15 para as águas. Então, vamos fechar já? Para sairmos antes da chuva? E era sempre esse o grande dilema daquela cidadezinha provinciana, também chamada de 15 para as águas. Ninguém cumpria a determinação pública urbana da cidade, que apenas orientava que todo o comércio local deveria se encerrar às exatas 5 horas. Já que a chuva não falhava e todos queriam retornar para suas casas, sem se molhar, 15 para 5 fechavam todo o comércio. Qual é o conflito, além desse que eu apresentei, e o porquê que esse conflito de as pessoas não quererem se molhar é tão importante? Bastava mudar a lei lá, os vereadores, a lei local da cidade. Por que ela insistia que tinha que fechar o comércio às 5 horas? Por que não podia ser 15 para 5? Podia ser revogado isso. Então, isso pode mover os personagens a força local política, a uma tradição histórica. Então, esse é um ponto que eu pretendo trabalhar para que a história tenha um movimento, né, uma digestão. Ela é como se fosse um estômago que estivesse digerindo alimentos difíceis, jogando um ácido gástrico. Então, outro ponto, 15 para as águas, ou esse sujeito aí, ele vem de 15. 15, a cidade do lado. Então, de repente, um ônibus chegando na cidade e é a próxima cidade, essa é 15, é a 15. 15 para as águas. E por que chove só em 15 para as águas, na cidade vizinha do lado não chove? Qual que é a tradição histórica disso? E qual é essa guerra? Uma família, por exemplo, numa cidade do lado e outra família tradicional em 15 para as águas. Que tipo de história? Esse conflito, então, já tem duas cidades, uma que chove e outra que não chove. Então, não sei se é um vale, talvez 15 para as águas esteja num local. Talvez tenha uma rixa histórica sobre a produção agrícola da cidade. 15 para as águas deve ter uma agricultura fora do comum, uma coisa especial. E por que ela não vai para frente? 15 para as águas não vai para frente. Por quê? Essas questões que eu pretendo abordar e com calma. Agora eu vou lançar rápido, talvez alguns clichês de histórias, talvez assim o que talvez me interesse, que as possibilidades, de repente, todas as 5 horas, todo dia, o ano inteirinho, às 5 da tarde chove durante tanto tempo, certo? Será que um dia possa não chover? Houve algum dia na história que não choveu? E o que isso acarretou? O que é isso? Né? De repente não vai chover um dia e conturba tudo, e eles têm medo que comece a não chover mais, e isso comece a mover as pessoas, o medo, algo que era seguro na cidade era a chuva. Qual que é o conflito em relação a essa chuva? Isso é interessante trabalhar nesse aspecto de repente, um dia não chove e acontece alguma coisa. O segundo ponto é um evento que acontece e uma investigação, que é um clichêzinho também, que é um assassinato, alguma coisa assim,
que envolve a cidade vizinha, ou alguém que veio da cidade vizinha, entrou lá, o filho de alguém importante foi assassinado em 15 para as Águas, bem no dia que não choveu. E começa a investigação. Então a investigação, a historinha vai sendo contada de quando em quando. Nós mudamos de um dia para o outro, tem a expectativa que vai chover. Será que dessa vez não vai chover? Aquele dia não choveu, nunca aconteceu isso. Então pode ter até, sabe, como se fosse um... Sabe aquelas histórias sobre chuva, das formigas, as saúvas? Então aqueles profetas da chuva, fala se vai chover, se não vai, só olhando o movimento das formigas, meteorologia, essas coisas. Então, tipo não é uma maldição, mas uma previsão que o dia que não chovesse às 5 horas iria acontecer uma coisa tal assim terrível, né? Então essas questões. Estou no começo ainda da história e quero colaboração, né, do meu amigo André Talamonte, que é o cineasta e roteirista também em questão e que gostou desse imaginário a ser criado ainda. Ele está bem no início dos personagens e vai ser interessante ter a colaboração dele para a criação do roteiro e mais ainda a escrita dele fílmica, né? Para poder, quem sabe, filmar um longa-metragem chamado 15 para as Águas. Eu fiz uma colagem assim de capa que me lembrou o Hitchcock. Eu coloquei a sombra, né, como se fosse um filme preto e branco antigo, de um homem e uma mulher, e olhando para o céu. E daí um carrinho assim, alguma coisa assim. Eu ainda não sei essa expectativa do céu. Ainda não sei. A poesia eu acho que já chegou na história, mas é uma história de amor? Quem sabe? O relógio também marcando 15 para 5 é um símbolo legal. Eu ia parar o áudio, a especulação, mas conversando um pouco agora, eu tive uma ideia muito clara. 15 para as Águas. É uma cidade como se fosse os Quaker, que ela tem, por causa da chuva, ela tem uma vantagem em relação às cidades vizinhas, porque a agricultura dela prospera. Isso permite às pessoas da cidade, há muitas e muitas gerações, desde que o mundo é mundo, que eles produzam lá um tipo de alimento que permita que eles tenham uma vida de lazer, de cultura, uma vida boa. Então as cidades vizinhas não têm isso daí e olha eles com preconceito. Então, ao invés deles serem uma cidade religiosa, quaker, assim, fechada, que tem a produção de alimento fechada, é quase isso. Só que, na verdade, eles não são todos tradicionais, assim, talvez tenha fama deles terem amor livre, coisas muito loucas, mas não é assim, não. Mas eles têm esse carpendinho em 15 para as Águas. E daí eu imagino assim que tem uma profecia. Se um dia não chovesse às 5 da tarde, uma desgraça já estava anunciada. Iria acontecer uma desgraça. Então eu imagino que possa ser uma história de amor, que tem a cidade vizinha, que tem histórias antigas e talvez um assassinato, alguma coisa de alguém importante da outra cidade ali em 15 para as Águas. E as pessoas ficam com medo que torne a não chover. Isso vai ter que mexer naquela estrutura que dava segurança para a cidade. Bom, por enquanto acho que é isso. Isso é uma boa sacada para manter os olhos em 15 para as Águas, uma cidade onde as pessoas são assim felizes, são cultas. Deve ser interessante.
Isso tudo porque eles trabalham menos, têm tempo livre.